Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar de lançamento de rodada da Exceed. Eu sou a Natália, Head de Relações com Investidores, e para quem ainda não conhece a Exceed, como é de costume eu falar um pouquinho dela, é a nossa plataforma online de investimentos em startups, diversos segmentos, com até então 64 rodadas de investimento no portfólio, totalizando em mais de 80 milhões investidos. E as empresas que passaram pela Exceed e que tiveram saída deram um retorno médio de aproximadamente 43% ao ano. E, além disso, a gente conta com uma base de investidores em torno de 75 mil. E seguindo firme aqui, mais uma vez, o nosso processo seletivo de empresas com um crivo de altíssima qualidade, é com satisfação que eu anunciei essa rodada da Restin, que a gente lançou essa semana, na terça-feira. E hoje a dinâmica é a seguinte: eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, apresentar aqui o Luciano, que está com a gente, e o Rafael. Então, vou falar um pouquinho deles aqui, um pouquinho dos pontos da empresa e passar a palavra aí para eles conseguirem fazer o pitch e tirar dúvida de todos vocês. Então, o Luciano, ele é o CEO e fundador da Restin, empreendedor, nutricionista, especialista em nutrição esportiva e food service. Atuou em diversas empresas, como a GRSA, atendendo grupos como a Raizen, Arauco, Big e empresa própria. E o Rafael, ele é consultor de logística e supply chain, executivo de logística e operações de varejo com mais de 20 anos de experiência profissional, atuando na gestão estratégica, tática e operacional nas áreas de supply chain, logística e operações em empresas de grande porte, como Siemens, Dia Supermercados, Adidas e Ipiranga. E falando um pouquinho da Restin, até antes de passar a palavra para eles, eu queria trazer alguns pontos, elencar, na verdade, alguns pontos que contribuíram para a nossa decisão de escolher a Restin para captar via plataforma da Exceed. Então, a gente olhou muito na tese deles em relação aos grandes investidores que estão envolvidos. A gente tem aí, como a Carol Pfeiffer, que é uma Shark Tank, o Rafael Zarf, que todos eles acreditaram bastante, investiram na Restin. A validação da solução com grandes clientes como Nestlé, a Swift, a Friboi, a Itambé também. A parte do mercado, né? O Brasil ocupa o quinto maior mercado mundial de food service, então isso foi um ponto muito importante aí para a nossa decisão. Só para vocês terem uma noção, o mercado potencial endereçável, com mais de 300 mil supermercados e restaurantes, mais de 70 mil padarias e confeitarias e 7 mil conveniências. E pensando em SD, já evitaram o desperdício de mais de 50 toneladas de alimentos, evitando a emissão de 30 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Atingiu aí 350 mil reais de faturamento nos últimos 12 meses, e com grandes clientes na carteira e com excelentes projeções, estão no break-even desde o ano passado, e resolve uma dor muito grande do mercado, ou seja, a gente tem aí aproximadamente 16 bilhões de reais por ano em desperdício de alimentos. E a Restin, dando um resumo, ela é uma empresa que oferece uma solução que conecta a indústria alimentícia ao food service, combatendo o desperdício de alimentos através da venda de produtos próximos ao vencimento, a data de validade. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, Luciano e Rafael. Vou passar agora a palavra para vocês. Por favor. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou Luciano Almeida. Igual a Natália falou, sou nutricionista de formação, estou pouco mais de 14 anos atuando nessa área. Foi uma paixão minha trabalhar com desperdício de alimentos, com a área da nutrição social. Muito se fala em nutrição clínica, nutrição esportiva, e pouco se fala na nutrição social, que é o desperdício de alimentos, combater a fome, combater vários problemas sociais que a gente tem. A Restin, ela surgiu depois de um intercâmbio que eu fiz na Itália, que eu conheci um projeto lá que eu vou trazer para vocês depois, que é a Too Good To Go. Fiquei apaixonado com isso, e quando eu voltei, foi em 2019, quis fazer um projeto voltado ao combate ao desperdício de alimentos, construir a Restin em 2020, bem no período de pandemia, e hoje estou aqui falando com vocês, é um prazer enorme, porque é sinal que um sonho lá atrás, que foi uma pontinha aqui de um delírio que a gente acaba tendo de querer empreender, querer sair de uma grande empresa, igual eu estava, para poder fazer uma coisa disruptiva e que faça sentido. Então é um prazer enorme poder apresentar a Restin para vocês. Rafa, Luciano, pode falar aí. Eu não estou vendo o Rafa aqui. Pronto, apareceu. Oi, pessoal, tudo bem? Como a Natália falou, tenho experiência aí tanto na parte de logística como operação de varejo. Minha formação é engenharia mecatrônica, mas me apaixonei aí pelo varejo e sempre atuei em duas grandes áreas, né? A parte de logística, onde eu vivenciei de perto essa dor da indústria em diferentes empresas que eu passei do vencimento, e a outra ponta são as lojas, né? Que também tem aí a sua particularidade, tem o seu desperdício. Então me juntei aí ao Luciano e à Restin
para de fato ajudar aí nesse processo, principalmente na parte logística, para poder alavancar aí o negócio, porque de fato a dor é algo que eu já vivenciei e sei que é muito forte aí em todos os mercados. Pessoal, antes de vocês darem sequência à apresentação, só para deixar todo mundo à vontade para já colocar as perguntas aqui no nosso chat, e também para enviar, né, comunicar a outros investidores, possíveis investidores, pessoas que têm interesse sobre esse assunto, dizendo que a gente está ao vivo para a gente trazer cada vez mais gente engajada aí com essa tese, tá bom? Obrigada. Agora eu vou apresentar para vocês um pitch da Restin. Como eu comentei, a Restin foi uma startup que veio comigo junto na parte de nutrição social, voltado a combater o desperdício de alimentos. A Restin, ela teve várias mudanças, a gente pivotou em vários momentos até encontrar um modelo atual, que tenha um maior fit com o mercado, porque o desperdício ele é gigantesco, ele atinge mais de 1,3 bilhões de toneladas, então assim, é um problema mundial, não é somente um problema isolado aqui no Brasil ou em alguma outra parte, igual que eu morei na Europa, não é somente lá, isso é um problema mundial e que a gente tem que tomar bastante cuidado, que está na ODS 12, até 2030 a gente tem que reduzir metade desse desperdício e estamos muito longe para alcançar, e tendo soluções como a Restin para combater esse problema é fundamental. Aqui no Brasil a gente desperdiça mais de 26 milhões de toneladas, é uma quantidade extremamente elevada, se você olhar para o alimento, porque o alimento não tem que ir para o lixo, ele tem que ir para o alimento, ele tem que se transformar num alimento para as pessoas, e segundo o varejo alimentar, 42,5% do que vai no lixo lá é por causa da data de validade. Então a data de validade aqui no Brasil ela é um precursor para falar se o alimento está bom ou não para ser consumido. E quando mais próximo da data de validade, mais difícil é desse alimento ser escoado, principalmente no varejo. Porque no varejo tem toda uma complexidade daquela mercadoria chegar no CD, chegar no varejo, ser vendido e ser consumido. Então isso acaba indo muito para o desperdício deles. E olhando para a parte financeira, na indústria, mais de 16 bilhões de reais por ano que é desperdiçado. Por quê? A gente não tem que olhar somente o alimento que foi desperdiçado, porque aquilo é uma parte, mas a gente tem toda a parte de reversa desse produto, de descarte desse produto, de mão de obra, de insumos ali vinculados na produção. Então é muito dinheiro que é jogado fora. E é uma preocupação, sim, da indústria, porque ela precisa ter a rentabilidade desse produto. Ela precisa voltar para ela. Por mais que seja 1 a 2% de um faturamento anual desse desperdício, mas é importantíssimo que ele seja combatido. Porque, segundo a ONU, esse desperdício no mundo todo gera mais de 1 trilhão de dólares. Então, assim, é uma quantidade extremamente absurda. Tem startup no mundo inteiro combatendo esse desperdício e nós estamos juntos para olhar esse desperdício que está dentro da indústria, porque é uma dor latente deles. E esse desperdício, ele é mais impactante ainda quando a gente olha para a insegurança alimentar. Eu, como nutricionista, me preocupo muito. Eu trabalho voluntariamente em pessoas com vulnerabilidade social. Então, assim, qualquer produto próximo do vencimento que a gente recebe, qualquer produto da Xepa, impacta significativamente na saúde dessa pessoa. Porque aqui o Brasil, ele tem mais de 33 milhões de pessoas que passam fome. Quer dizer o quê? Não tem um prato de comida. É uma insegurança alimentar grave ali para ele. Então, a gente tem que olhar como que eu posso combater esse desperdício. Não quer dizer que a gente combatendo de um lado vai fazer com que essas pessoas não passem fome, mas a gente consegue distribuir melhor o alimento, que esse é um dos maiores problemas do desperdício. É como eu vou distribuir esse alimento de forma correta. A Restin, ela se preocupa em fazer essa distribuição. Tanto que nós temos clientes como a Gastromotiva, que faz marmitas para alimentação de pessoas em vulnerabilidade social. Então, eles compram os produtos nossos para alimentar pessoas em vulnerabilidade, que é voltado para essa parte de insegurança. Além de todo o impacto ambiental que esse desperdício dá, porque igual que eu disse anteriormente, o alimento ele não pode ir pro lixo, ele tem que ir pro prato, ele tem que ser servido, ele tem que ser fonte de renda para as pessoas que vai estar produzindo, que esse é o maior objetivo da Restin. Por quê? Os restaurantes, eles têm um CMV extremamente elevado na compra de insumos, principalmente na proteína. Eu trabalhei muitos anos no food service e um dos maiores problemas que a gente tinha era na matéria-prima. Nós precisávamos economizar muito para ter um retorno ali, para ter um pequeno lucro. E segundo a Galenium, que fez essa pesquisa, 76% dos restaurantes eles estão dispostos a alterar o seu cardápio para garantir um preço mais competitivo, porque dessa forma ele consegue melhorar os seus resultados. Então, o dono de restaurante, ele consegue
consegue se modelar com o que ele está sendo oferecido para ele fazer uma compra muito mais assertiva. E o Brasil, ele ocupa o 5º maior mercado na parte de food service, nós somos extremamente fortes. Vimos isso na pandemia, que uma das maiores áreas afetadas foi o food service, porque é um potencial extremamente grande. Só de operação tem mais de 1 milhão de estabelecimentos voltados ao food service, ele gera mais de 216 bilhões de reais, então assim, é muito dinheiro envolvido, e o mais interessante é que 70% deles são operadores independentes, que é o público que a Resting gosta de olhar, porque nós trabalhamos com clientes de pequeno a médio porte, que conseguem comprar a mercadoria num preço muito mais competitivo e tem essa possibilidade de alterar o seu menu para colocar esse tipo de produto. E o mais interessante é, a maior concentração de restaurantes está entre sul e sudeste. Então assim, a gente tem uma oportunidade, um oceano para poder trabalhar fortemente aqui na Resting. E com isso, com a nossa pivotagem, nós transformamos num upcycling de produtos próximos à data de validade. Nós pivotamos bastante desde o início, que eu vou passar mais para frente, e agora, qual que é o nosso modelo de negócio atual? Nós trabalhamos com a venda de insumos próximo da data de validade da indústria. Então, o nosso cliente, que nós resolvemos a principal dor, é da indústria, porque ela tem muito produto próximo da validade. E como que a gente faz essa vazão? Através da logística para entregar no food service, que é o maior consumidor de produtos ali da indústria, juntamente com a parte do varejo. Então, aqui, como que nós fazemos? Nós primeiro recebemos a listagem de produtos da indústria, o estoque dela, onde ela informa o que ela tem próximo da validade, o que ela tem de reverso, o que ela tem disponível para nós. Fazemos uma análise desses produtos para ver qual que tem adesão ou não com o food service, porque tem produtos que tem super adesão, tem produtos que tem menos adesão, baixíssima adesão, então a gente faz essa análise, faz uma negociação com a indústria e compra o estoque da indústria. Depois a gente faz a conexão com a base de clientes que a gente tem aqui dentro de casa, para entender a demanda disso, para ver se vai ter saída ou não. Fazemos a venda para a nossa base de clientes e, a partir disso, a gente tem todo o retorno financeiro disso, que é um retorno extremamente positivo. A gente tem esse ciclo operacional positivo, porque a indústria, a gente tem uma negociação muito boa com ela de pagar D mais 30, D mais 40. Então, a gente tem um prazo de pagamento maior e o nosso cliente, ele paga ou à vista ou até em 7 dias, porque isso faz com que a gente sempre tenha caixa positivo e consiga girar. Tanto que nós arquivamos no passado a partir de ajustar muito bem essa questão de prazo de pagamento da indústria, prazo de pagamento do cliente e fazer com que a operação se autopague, sem depender de nada de investimento para isso. Então, se eu compro um produto da indústria, eu consigo deslovar tudo isso na minha base de clientes, ter o retorno financeiro disso e pagar a indústria depois de um período. Que isso, para nós, foi uma das maiores sacadas que nós tivemos, né? Ter esse caixa operacional positivo, e isso foi todo no ano de metade de 2022 até o final de 2023, que a gente conseguiu fazer essa operação fluida, bem fluida, entre a indústria e entre os estabelecimentos. E com isso a gente consegue resolver essa dor da indústria, trazendo uma rentabilidade para ela, porque o nosso objetivo é fazer a compra desses insumos, trazer para dentro de casa, armazenar e fazer a venda. Então a gente tira essa dor de cabeça que a indústria tem de ficar com esse produto. Então, a gente compra dela com a certeza que a gente vai ter uma venda garantida para a base de food service, porque a gente vai atrás de estabelecimentos que ele vai comprar um galeto, que ele vai comprar um espeto, que ele vai comprar um bife de fígado, que ele vai comprar uma picanha, um filé mignon. Então, a gente consegue trazer essa rentabilidade para a indústria e a economia para o restaurante, porque ele vai pagar muito mais barato num prato, numa carne que ele serve ali diariamente no seu estabelecimento. E com isso, a gente conseguiu trazer para dentro de casa mais de 3 indústrias de alimentos, mais de 230 estabelecimentos voltados a pequeno a médio porte e cozinhas industriais que têm um volume muito maior ali de consumo. De indústrias, nós conseguimos trazer nesse período, desde Minerva, Friboi, Pamplona, Copacol, Lar e a Swift. A Swift é o nosso principal cliente e nós agora focamos praticamente as nossas energias nelas, porque a gente viu que tem um potencial enorme ali dentro dela, que a gente está explorando cada vez mais. E com esse potencial em crescimento, a gente consegue olhar até para o grupo todo, que é o grupo JBS. Então, a gente viu uma grande oportunidade de negócio vinculados a eles e olhando sempre para essa parte de proteína nesse primeiro momento, porque é o que tem mais abertura dentro do restaurante. A partir do momento que eu começo a ofertar a proteína para o restaurante e ele vê credibilidade em receber esse produto, ele se abre mais para receber outro tipo de insumos.
com estocáveis, como o arroz, o feijão, outros produtos até da parte de confeitaria, que foi um projeto que nós fizemos com a Nestlé o ano passado para validar a operação de produtos próximos do vencimento da linha de confeitaria. Então a gente fez um piloto com eles, vimos adesão, a gente só não avançou esse ano porque a operação era em Campinas e a gente está mudando o nosso CD para outra operação para ficar mais fluido e a gente conseguir atender São Paulo capital. E a Swift, que é o nosso maior cliente, e também para eles nós somos o maior cliente consumidor de produtos próximos do vencimento, sempre focado na parte de proteínas ali com eles. E de mercado potencial, temos, igual a Natália falou, mais de 30 mil estabelecimentos focados em restaurantes e supermercados, porque o produto próximo do vencimento ele pode ser vendido também para mini mercados, que tem agora mini mercados FIFOs, que tem esse potencial de crescimento muito interessante, e a base de restaurantes que a gente já trabalha. Além de padarias e confeitarias, que foi o olhar que a gente deu com a Nestlé, focar nesse público para fazer a venda, e a parte de conveniências, que são todas as outras indústrias que dá para trabalhar. Nós focamos agora na parte de restaurantes de pequeno a médio porte. Nós pensamos sempre que azeitar muito bem uma operação e aí começar a expandir no formato mais de espiral. E no B2C, a classe C ela consome muito esse tipo de produtos, por isso que a gente foca em restaurante de pequeno a médio porte, porque ele atende essa classe que é muito consumidora, que ela está muito mais susceptível a aceitar esse tipo de mercadoria. Com isso, nesse período de MVP, de até atingir o nosso break-even, nós conseguimos salvar mais de 50 toneladas de proteína, que é um produto extremamente complexo, se você for olhar, é um produto que demanda um pouco mais de ação, um pouco mais de olhar para fazer uma venda muito mais assertiva. E ele também é um dos maiores acumuladores de CO2. Então, quando a gente salva 1 quilo de proteína, a gente salva muitas toneladas ali de CO2. Então, esse é um dos maiores impactos que a gente tem aqui dentro da Restin. E de benchmark internacional, a Too Good To Go, eu acredito que é uma das maiores no mundo todo. Eu conheci eles quando eu morei na Europa. É incrível o trabalho que eles fazem, mas o olhar dele é mais de sacolas que eles vendem de estabelecimentos, de restaurante. Eles ainda não têm o olhar que a Restin tem, que esse foi o nosso maior diferencial comparado a essas outras startups que a gente encontra no mundo. O olhar deles eu vou vender a sacola que está no restaurante, que é um produto lá de uma padaria, de uma pizzaria, e vender para o consumidor final. Só que, e como que esse estabelecimento ele pode aproveitar também a comprar produtos próximos do vencimento? Esse foi um dos maiores diferenciais da Restin. Essa nossa linha do tempo mostra muito bem esse período de pivotagem. A gente começou em 2020, no meio da pandemia. Trouxemos grandes investidores aqui, desde a FEA Angels, que trouxemos o Rafael Zarf, o Renato Munari e outros investidores. Depois entrou a Carol Pfeiffer, que foi uma sacada muito boa para nós. Nós não fomos para o Shark Tank, não era o nosso objetivo ir para o Shark Tank, mas nós queríamos uma pessoa de grande poder. E ela foi indicada pelo João Kepler, então ela entrou conosco desde 2021. Então ela conhece praticamente todo o business. E também o Roberto Pina, que ele é CFO da Cielo. Então ele é um dos nossos conselheiros também, juntamente com a Carol, que ele traz esse peso muito bom para a empresa. E aí depois a gente começou a fazer as pivotagens e foi em 2022 que a gente teve esse insight de mudar o modelo de negócio para a indústria e a venda de proteínas, que para nós fez todo sentido e até a gente conseguiu break-even a nossa empresa no ano passado e trazer grandes empresas como a Nestlé, como a Swift. Também fomos referenciados em várias mídias. O mais legal foi da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que a gente saiu na última semana do ano sendo referenciado como uma startup que desperdiça o alimento juntamente na indústria. E também saímos na CNN, na Exame, na Forbes, falando nesse potencial que nós temos. A equipe nossa aqui, ela é super experiente. Nós somos uma equipe extremamente enxuta, mas super focada em resultados. Temos eu, que está focado muito nessa parte de gestão, nessa parte de marketing e realmente levar a Restin no patamar onde ela tem que chegar. A Franciele, ela é muito focada na parte de finanças, contas a pagar aqui dentro da Restin e uma partezinha na área de logística, na parte de processos. E o Rafa, ele veio no ano passado para somar essa parte de logística e supply chain, porque nós sabemos que é um desafio, não podemos ficar cegos nesse quesito, e o Rafa ele tem uma experiência gigantesca, tanto que nós estamos mudando o nosso CD de operação, porque ele viu uma oportunidade muito grande na capilaridade, como que a gente vai alcançar os outros lugares e levar essa mercadoria. Então o Rafa ele veio para somar, e nós temos esses investidores que são incríveis, que além de investidores, eles são os nossos conselheiros, que é a Carol Pfeiffer,
que o pessoal conhece pelo Shark Tank, mas ela é CEO da Atom, ela faz um trabalho incrível, ela foi uma das primeiras empresas a colocar, como mulher, a colocar na Bolsa de Valores. Temos o Rafael Izarf, que ele é Chief Business da TMC. O Rafa, ele é um dos responsáveis pela operação do Zé Delivery, então a gente conheceu ele nesse período, e ele que apresentou o Rafa, porque ele sabia que era uma ação para nós de ajuste na parte de logística. Então, os dois Rafas trabalham fortemente nessa operação, e o Roberto Pina, que além de ser CFO da Cielo, que eu comentei, ele é fundador da 77, que é a nossa Venture Builder, que também tem startups como a It's For You, que foi comprada recentemente uma parte pela Lelo, tem também a Plano, que ela acabou de receber um aporte de 2 milhões, então são pessoas extremamente de peso aqui para dentro da empresa. Além dos depoimentos que eles trouxeram, eu queria trazer um enfoque para 2 clientes, que é a Gastromotiva. A Gastromotiva é uma das maiores ONGs aqui do Brasil de combate à vulnerabilidade social. Então, eles compram os nossos produtos para fazerem marmitas para pessoas em vulnerabilidade social, então ele se engloba bem nesses que nós temos, que são cozinhas solidárias, e nós temos a Flávia, que é do Sabor Gelato, que é um restaurante de pequeno porte, que ela atende tanto as pessoas para irem comer lá, como também os funcionários dela. Então, isso são clientes que gostam do produto, está conosco desde o início da operação. Então, a Gastromotiva, assim que a gente mudou o modelo de negócio, eles entraram, está conosco até hoje, é um cliente extremamente fiel. E o que nós estamos buscando aqui? A gente está buscando uma captação de investimento para melhorar a nossa operação. A Restinga, ela se autopaga. A nossa operação se autopaga. Então, a gente não precisa de aporte, tanto que eu conversei bastante com a Equiseed no começo, é que eu não preciso de investimento para pagar as minhas contas. Eu pago as minhas contas. Eu quero crescer. Eu quero crescer muito nesse mercado, e por isso eu preciso de um investimento para colocar pessoas em várias áreas, para entrar mais na indústria. A indústria, ela depende muito do crédito para eu poder entrar. Então, o capital de giro me ajuda muito a melhorar o meu faturamento ali em si, porque o que eu tenho agora, eu consigo operar. Eu consigo trabalhar, eu consigo até crescer, só que eu quero crescer ainda mais, porque tem muitas oportunidades ali. E às vezes eu acabo sendo travado porque eu não tenho um limite de crédito de 120 mil reais, de 200 mil reais ali com a indústria. Então isso ajuda muito a gente a aumentar os nossos resultados, trabalhar muito nessa parte de tecnologia. Atualmente a gente é bem alinhado nessa parte de planilhas, a gente funciona no formato de planilhas, mas a gente quer desenvolver mais a nossa plataforma de análise de produto integrado ao ERP da indústria, para ser mais ágil, porque o produto próximo do vencimento, ele não espera. Ele não fica lá parado, esperando você. Ele quer agilidade, porque um dia conta muito para um produto. Imagina eu jogar fora 1 tonelada de carne em cubos, porque eu demorei para fazer uma análise. Isso acontece. Isso acontece realmente na indústria, porque demora fazer toda uma negociação. Então, a gente quer fazer essa integração. É trabalhar em growth para trazer ainda mais clientes para a nossa área. O produto, ele é muito vendável. Quando eu coloco o produto para a nossa base de cliente, a demanda é gigante. A gente consegue dar vazão muito nesse produto. A gente quer trazer ainda mais clientes para fazer essa compra e também trazer ainda mais indústrias, porque quanto mais produtos eu tenho, a demanda é altíssima. Muitas vezes eu não tenho produtos para oferecer ali para a base de clientes que vem crescendo cada vez mais. E também trabalhar nessa plataforma de vendas para ser muito mais ágil a compra para o meu cliente, porque atualmente a gente faz de uma forma muito mais simples. Por quê? Eu quero break-even a minha empresa, eu quero que ela fique sempre sustentável, e agora eu quero que ela ganhe outros patamares, e por isso o investimento é muito importante para nós, para trabalhar desde essa melhoria na área de vendas, a nossa plataforma de venda via WhatsApp, que a gente identificou durante o MVP, que o WhatsApp é o maior canal de venda para o restaurante, ele está muito, muito ali, né? O dia a dia dele é dentro do WhatsApp, fazendo negociações, e até fazer otimização logística, que é um dos nossos maiores pilares, e o Rafa, ele pode complementar mais isso depois para nós, que é o quê? É levar mais capilaridade para São Paulo, para outras regiões, ter uma operação que ela funcione 100% do começo ao fim. A tese de saída nossa é da nossa própria indústria, por isso que o nosso foco está fortemente na Swift, porque eu tenho uma oportunidade de saída para o grupo JBS. Porque a indústria ela tem que ficar focada em vender produtos com validade boa. Produtos próximos da validade para eles é um problema, porque eles têm que demandar equipe, eles têm que demandar esforço, e eles acabam abaixando o preço para isso. Então, eles meio que acabam canibalizando esse mercado. Então, quando eles colocam isso para uma empresa especializada, eles tiram esse peso e focam no que eles realmente são bons, vender produtos com validade normal. E a gente é muito bom em vender produtos próximos da validade. Então, há uma grande oportunidade para vender para a indústria, fazer um M&A, sendo que a gente vê isso na Minerva. A Minerva ela já começou a separar um pouco isso e colocar esses produtos para vender de uma forma muito mais
ágil e as outras indústrias ainda não. E aí vem a Restin com essa oportunidade. A nossa projeção, ela é focada muito no que a gente consegue trabalhar atualmente para a operação se autopagar e com o crescimento juntamente com a Swift numa oportunidade que a gente viu com eles, juntamente com o Rafa. Tanto que semana que vem a gente vai ter uma reunião com a diretoria para conseguir aumentar mais a nossa aba de consumo ali dentro deles, e com isso a gente tem esse crescimento significativo dentro da operação. Nos próximos anos, além de trabalhar fortemente com a Swift, que o nosso objetivo é 2 anos, trabalhar 100% com o desperdício dela, que é um desperdício extremamente significativo, e depois levar isso para dentro do grupo, porque a gente tem essa oportunidade junto com a JBS, e trazer outras indústrias como a Nestlé. A Nestlé, a gente tem um potencial gigantesco ali de trabalhar com produtos dela. Então, por isso que a gente tem esse crescimento significativo ao longo dos 5 anos, porque eu trabalho sempre resolvendo 100% do desperdício daquela indústria. E por que investir na gente? Porque a gente atua em 12 meses no mercado, a gente já conseguiu trazer grandes players. A gente já trouxe Swift, a gente trouxe Nestlé, a gente trouxe Coca-Cola, a gente trouxe Lara, a gente trouxe Itambé. Isso faz com que a gente mostre o nosso potencial. A gente tem muito potencial para trabalhar, só que nós ainda somos uma empresa de pequeno porte. A gente quer chegar num outro patamar juntamente com vocês. E ela resolve uma das maiores dores no mercado, que é o desperdício de alimentos. A gente olha que esse desperdício ele tem que ser combatido até 2030 para fazer essa redução. E a gente está próximo. A gente está há menos de 6 anos ali. E também a gente tem grandes investidores, como a Carol, como o Rafa, que eles acreditam, estão até hoje, e eles realmente colocam a mão no fogo para a gente, para nos defender e fazer que a empresa atinja o grande patamar dela. Então, isso que eu encerro aqui a apresentação da Restin. Eu e o Rafa estamos dispostos a responder todas as perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado. Rafa, você quer falar alguma coisa antes de eu começar a fazer algumas perguntas? Não, acho que o Luciano falou bem. Eu já vi aqui algumas perguntas aí no chat sobre a logística. Quer dizer, posso começar a falar um pouco dessa parte, mas fica à vontade aí, Natália. Beleza. Eu queria fazer um comentário legal do Ulisses Alberto. Ele colocou aqui que uma bela sacada, pois essa creio ser uma dor mundial e aqui no Brasil não é diferente. Precisamos aprender muito para combater esse grave problema. Uns morrem de fome e outros desperdiçam muito. Então, essa é uma visão bacana aí do Ulisses. E eu acho que a gente pode começar, pessoal, falando um pouquinho mais, que eu acho que é um ponto que requer um pouco mais de desdobramento, que é sobre o plano de crescimento da Restin. Acho que a gente precisa detalhar um pouquinho mais isso, entender por ser um pouco mais sensível, né? A gente ter aí uma urgência de escoamento, uma velocidade nisso, e como que, enfim, essas despesas vão crescer a partir do momento que vocês estão crescendo, e como é que vocês vislumbram isso, né? Esse faturamento, e detalhar também um pouquinho mais sobre o faturamento em 5 anos, que eu acho que faltou a gente entrar nesse detalhe. Perfeito, Natália. Eu vou começar e depois o Rafa ele complementa. Eu gosto sempre de trabalhar, que eu já até tinha comentado com vocês, numa projeção de 5 anos, mas focado numa de 2, para a gente saber o que a gente vai acontecer realmente em 2 anos dentro da nossa operação. Dentro de 2 anos, o nosso objetivo é trabalhar fortemente com um grupo da indústria que é igual à Swift. A Swift ela tem grandes oportunidades e a gente só consome 3,5% do desperdício deles. A gente tem ainda um montante gigante para poder trabalhar e a partir disso a gente consegue focar nesse primeiro ano, segundo ano, somente com um cliente e dando o resultado que a gente colocou dentro da projeção. Uma projeção ainda até conservadora, mediante o cenário que a gente tem disponível. A partir disso, é colocar outras indústrias, outros estabelecimentos, para poder aumentar ainda mais a nossa atuação dentro do mercado, além de trazer outros tipos de produtos, não somente a proteína, mas como produtos estocáveis, que isso faz com que a gente cresça ainda mais. Rafa, você quer complementar? Não, acho que você falou bem aí, Luciano. Até vou pegar uma pergunta que foi feita aqui no chat do Cláudio, da Swift. Hoje, de fato, a gente trabalha com o que volta das lojas. Só que a Swift ela tem uma vantagem que os produtos eles retornam para o CD da Swift ali na Anhanguera, perto de São Paulo. Então, a gente acessa diretamente o CD, mesmo pegando essa logística reversa das lojas, né? Hoje, quando a gente fala dos 3,5%, é porque a gente começou a focar nos produtos que retornam ainda com data de validade, né? Então tem esses 3,5% que retornam, às vezes é um problema de embalagem, eles são muito criteriosos na questão da qualidade, então às vezes o produto amassado ou um produto que foi descontinuado volta para cá. Mas o grande desperdício está realmente no que vence na loja. E esse é um trabalho que a gente está começando a fazer com eles, para que de fato a gente receba esse produto com 30 dias, 40 dias antes, para que dê tempo de escoar. Como eu falei, acho que eu trabalhei no varejo aí durante 9 anos em supermercado,
E é possível, quer dizer, a gente, pelo giro do produto, já saber que aquele produto vai vencer, principalmente com 30, 40 dias, de trazer, aproveitar essa logística reversa que eles até já têm, e mesmo o produto que vence, volta para o CD, ele é descartado, quem faz o descarte é o CD. Então a gente está ampliando a nossa área de atuação, de fato, atuando onde é a maior dor. A gente já resolveu o problema desses produtos que chegam com validade boa, do que acontece no CD. Hoje a gente absorve 100% dos produtos. E aí a gente está falando de moela, de pescoço de frango, a truta da Patagônia, aos produtos que também... o vencimento está nos dois extremos, né? Tem produto assim, que tem uma baixa aceitação, mas tem produtos muito nobres que também acabam tendo um giro baixo e vencendo. Hoje a gente consegue dar vazão para 100% do mix que eles têm. Exato, e até a questão da Swift tem uma particularidade que a gente não canaliza o mercado dela. O mercado da Swift é o B2C, ela quer vender para o consumidor final, e a gente foca o B2B. Então, para ela viu uma oportunidade gigantesca de dar vazão, porque se ela vende isso para o B2C, ela acaba tendo que vender mais barato e isso prejudica as margens dela. Mas a hora que ela olha para o B2B, que ela não atende, vê a Restin como esse potencial, fica muito mais fácil dela dar vazão para esse tipo de produto. Isso foi um dos maiores diferenciais mediante a negociação que nós tivemos com eles. E a hora que a gente olha para esses 5 anos, é começar a trabalhar com esse desperdício 100% das outras indústrias. Quando a gente olha para a Coca-Cola, a gente vê listagem diariamente deles, Estrela, a gente vê listagem diariamente deles. A gente só não trabalha ainda com essas indústrias por causa de capital de giro, por causa de oportunidade ali de fazer uma compra com eles, ter esse D mais 40 de prazo de pagamento para nós, que é extremamente importante para dar vazão. Então, nós olhamos para uma indústria, resolver o 100% do desperdício dela e indo para outra. Isso faz com que a gente consiga ter esse crescimento ao longo desses 5 anos, além de levar para outras cidades. A gente foca agora em São Paulo, capital, e o nosso objetivo é levar isso para o interior, que tem um potencial gigantesco, e depois levar isso para outros estados da região sul-sudeste, que é onde tem a maior capilaridade. E a questão da logística entra nesse ponto, porque a gente busca está negociando com um operador logístico que tem essa pulverização nas demais localidades da cadeia logística. Então, para nós, até foi um questionamento, por que não uma logtech do que uma foodtech? Porque o nosso objetivo é trabalhar com o alimento. A logística ela é um meio para a gente fazer com que essa mercadoria seja escoada, né? Então, a gente tem operadores que já fazem isso, a gente não está criando a roda, a gente não está resolvendo um problema logístico, a gente só está usando uma coisa que já existe, colocando um produto que não era tão liberado. Esse produto, a logística dele era o descarte. A gente só está falando assim, em vez de descartar, vamos colocar uma operação que chega até o restaurante, que isso já acontece. A gente não está criando nada diferente. A sacada vamos trabalhar com isso de uma forma muito mais ágil e que leve esse produto da indústria para o food service que ele não tem acesso. Eu acho que falando um pouco da logística, acho que foi alguns questionamentos aqui, acho que dá para abrir, a gente está fechando uma parceria com a MPM, que são as lojas de conveniência dos postos Ipiranga, né? Na verdade, eu trouxe essa parceria, eu fui responsável por montar toda a operação para atender essas lojas, a gente chegou a atender mais de 2.400 pontos de venda, e de fato eles têm, ainda quando eu estava lá, tinha o objetivo de usar o ativo que já existe, e que tinha uma sociedade grande, prestando serviço para outros clientes. Só que era difícil você achar um cliente que desse um fit tão forte com a operação. Quer dizer, e a Restin juntou muitas das coisas, porque a grande ociosidade que se tem no CD é a parte de câmara fria, de refrigerado e congelado, que é o foco da Restin. Então tem muita posição ociosa. Tem uma capilaridade grande, porque a gente está falando ali, hoje, em torno de 1.800 lojas que são atendidas no sul e sudeste do país. O sul e sudeste, a MPM, ela possui 4 CDs, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Quando você pega São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, que atende aí São Paulo para baixo, é onde estão os maiores produtores de proteína, então a gente está próximo da produção e próximo também, lógico, do público consumidor, que é onde está concentrada a maior parte da população. E a gente consegue compartilhar a carga, né? Então, quer dizer, a gente consegue trabalhar no mesmo caminhão, que tem uma parte ociosa de congelado, colocar os produtos da Restin, porque o grande volume hoje de uma loja de conveniência, é só ir numa loja que você vai ver, a gente está na parte de bebidas, na parte de seco, não na parte de congelado. Então isso aí acho que foi uma sacada grande e que nos dá aí muita pista para crescer, quer dizer, tem muita oportunidade de São Paulo e até de expansão para outros estados. Então, assim, está no processo só de documentação interna, na verdade já saiu até a documentação
deles para eles operarem como operador logístico, e estão validando a parte de sistema para fazer toda a entrada e saída de nota, mas a gente espera aí, no prazo aí de 30, 40 dias, realmente está migrando a operação para eles. E acho que assim, eu conheço bem, acho que tem uma qualidade muito boa, reconhecida pelos franqueados também, que é outra coisa que a gente está buscando, né? E eles veem isso como oportunidade, quer dizer, também uma oportunidade de ter um parceiro com uma flexibilidade que uma startup tem, porque até na época que eu estava lá, a gente chegou a fazer cotações para outras empresas, mas assim, faltava isso, alguém que estivesse junto para azeitar a operação. Então, realmente casou, e a gente acredita muito aí nesse modelo. Então, a logística a gente está conseguindo uma logística, eu diria, com uma eficiência muito boa, um custo baixo, porque não é um operador, ela quer se tornar um operador, e precisa de alguém para validar o modelo e poder crescer. Então, a gente está entrando nessa. E a gente acredita muito, quer dizer, na hora que esgotar essa possibilidade da MPM, a gente vai ter estrutura e potencial e capacidade de ter a nossa própria operação para poder seguir. Beleza, o Rafael, acho que ele falou e caiu aqui, mas daqui a pouco ele volta. Excelente esse ponto que ele trouxe da Ipiranga, e eu acho que a gente consegue, Luciano, falar um pouquinho agora, entrar um pouco no plano de aquisição de clientes, né, novos clientes, expansão, para vocês abrirem um pouquinho mais sobre isso, detalhar mesmo qual é o plano de aquisição. Perfeito. Uma das grandes vantagens de trabalhar com esse tipo de produto para o food service é que a gente tem uma demanda muito grande. Então, o restaurante ele quer muito esse tipo de produto. A gente viu pela Galunion que os estabelecimentos estão dispostos a mudar o seu menu para ter melhores oportunidades. Então, assim, demanda a gente tem muita demanda, só que a gente precisa ter muitos produtos para atender essa demanda. E aí calha na parte de mais oportunidades ali com a indústria, que é o que nós estamos trabalhando. Então, nós não somos um marketplace, mas operamos como um marketplace, porque eu sempre tenho que equilibrar entre a oferta e a demanda. Então, agora eu estou com uma demanda necessitando de produtos, que eles querem que a gente se torne o fornecedor principal deles, mas tem uma parte da oferta que eu estou ainda negociando com a indústria, por causa desse limite de crédito, ainda por ser uma startup de pequeno porte, então a gente sempre vai trabalhando. Mas na parte de aquisição, a gente tem um funil muito bom nessa parte de leads. Então, eu coloco as ofertas. Imagina, eu falar com uma picanha, você vai pagar 54, 57 reais uma picanha tipo A. Então, você chove muito. Isso é um apelo muito grande para atrair essa base de clientes. Então, a gente tem tanto a parte de captação por lead, que a gente utiliza via Google para fazer essa captação, como também uma prospecção ativa, de realmente ligar para o restaurante, oferecer, e até o vendedor ir até esse restaurante para fazer a oferta. Então, a captação da base de clientes de food service é por esse formato. Então, eu faço essa oferta, eu seduzo esse cliente, consigo trazer para a minha base, e o principal do restaurante é eu fazer a primeira entrega. Se eu faço a primeira entrega, uma entrega de qualidade, ele se torna um cliente fiel ali para mim. Na outra ponta, com a indústria, é fazer com que a própria indústria tenha mais oportunidades de produto para levar para nós. E também, além de captação, a gente acaba se seduzindo mais a indústria por ser uma startup, tanto de SG, que a gente tem esse apelo social, que é fazer a redução de CO2, fazer a redução de água, levar alimentos para as pessoas em vulnerabilidade social. Então, isso é sedutor para ela, isso faz com que ela abre mais as portas para nós, e do outro lado também a gente leva muito mais rentabilidade, porque eu tiro todo esse problema que a indústria tem e ainda pago ela, né, e pago de uma forma muito mais rentável. Então, a gente consegue também trazer muito fácil essa parte da indústria. Não sei se eu respondi. Rafa, você quer complementar esse ponto de Rafa, a gente, você caiu na hora, a gente está abordando o plano de aquisição. Tá, não, eu peguei aí o contexto. Então, acho que complementando, falando de cliente, né, até é uma frente que eu já acionei. Como eu falei, eu trabalhei na Ipiranga e eu conversei com alguns revendedores com postos de rodovia, né, mas postos de rodovia com foco no público caminhoneiro. Não sei se as pessoas aqui já comeram num restaurante com foco caminhoneiro, quer dizer, o caminhoneiro precisa de proteína, quer dizer, é a carne do dia, é o frango, não interessa o que seja, né, e é um público que come muito e precisa de muita proteína. Parou porque a gente não tem produto, quer dizer, então a gente precisa abrir e isso assim, tem muito, né, quer dizer, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas quer dizer, o Brasil é movido rodoviário, a quantidade de motoristas é enorme aqui, né, principalmente quando a gente fala aqui de São Paulo. Esse é o primeiro ponto, falando da parte dos restaurantes. Quando a gente vai para a indústria, é uma coisa que eu sempre falo aqui, e o que a gente tem que buscar é o caminho certo. Eu trabalhei tanto na parte de logística, quanto supply chain, quanto comercial. E às vezes a própria indústria tem uma briga, quer dizer,
Normalmente, a área de supply chain, de S&OP, é quem faz o dimensionamento, quem planeja tudo. Quando tem produto perto do vencimento, ela pede favor para a área comercial para vender, só que a área comercial é cobrada por margem. Ela não quer reduzir o preço, porque se cair a margem, ela vai responder. Infelizmente, o que acaba acontecendo, o produto morre no CD por essa questão, essa briga interna. E assim, isso acho que quem já trabalhou em grande empresa sabe que existe, entendeu? Quer dizer, a área comercial prefere que morra no CD para não ter que justificar uma margem baixa e é o responsável, aí cai na conta de planejamento da demanda, que é quem fez, quem dimensionou. Só que tem produtos, é o que eu falo para o Luciano, assim, tem ineficiência que faz parte do processo. Quer dizer, eu brinco, um frango, quer dizer, tem cabeça, tem pescoço, tem moela, quer dizer, não existe um frango só de peito. Então, tem produto que vai sobrar. E por isso que o nosso foco é no público C, é no público C e D, porque isso faz a diferença para ele, entendeu? Quer dizer, picanha, embora a gente tenha, quer dizer, não é o que sempre sobra. É o que eu falo, sobra os extremos, é a língua, é o cubo de acém, e depois aparece uma picanha super premium, quer dizer, que é o outro lado da história, mas que nem a gente fala, a gente vai vender, outro dia... Ele caiu, a gente está com alguma questão na plataforma aqui, vamos lá. Isso, mas aqui eu vou comentar é que a gente recebe todo tipo de produto. Ao mesmo tempo que eu recebo um produto maravilhoso, que é uma picanha, que é um medalhão, que é um filé mignon, eu também recebo um produto que é de baixa aceitação, que é realmente uma moela, que é um fígado, que a gente coloca como acompanhamentos, que é um pão de alho, que é um espeto de linguiça com pimenta biquinho, que é um produto mais difícil de vender. E qual que é o maior diferencial? É procurar um cliente para isso. Né? A gente tem que procurar clientes que estejam dispostos a consumir esse tipo de produto. Agora mesmo aconteceu uma situação que a gente recebeu a listagem da Swift e tinha quase 300 quilos de galeto. Galeto é um frango pequenininho. O que você faz com 300 quilos de galeto num restaurante? Então a gente começa a vasculhar estabelecimentos que sejam mais adeptos a esse tipo de produto. A gente encontrou uma cozinha solidária, por que não? Aí é preço, se ela tiver um bom preço, ela compra totalmente essa demanda. Indústria, eu preciso de preço para conseguir dar vazão 100% nessa quantidade de produto. Que a gente olha assim, 300 quilos é pouco, mas são 300 quilos de frango, de galeto, então 300 galeto morreu para ser desperdiçado à toa, né? Para ser jogado no lixo. Então, assim, a gente sempre vai buscar um estabelecimento que esteja apto a consumir esse tipo de produto dentro da data de validade. Eu acho que você trouxe uma questão bem prática que eu já ia te provocar aqui. E o Cláudio Oliveira, ele está interagindo bastante aqui com a gente, e ainda entrando nessa parte de logística, ele questionou aqui, logística do produtor, fabricante para food service, qual a distância de cobertura? Então, hoje, com esse novo operador, que é a MPM, lógico, ela tem de todo o estado de São Paulo, mas a gente fechou um raio aí de, no máximo, 100 quilômetros do CD, que é onde acaba tendo um custo menor, até o prazo menor, né? Eu entrego em D+1 aí nesse raio, mas a gente está começando com um foco muito grande em Grande São Paulo, né? Então, a ideia, acho que tem muita oportunidade na Grande São Paulo, como eu te falo, a gente consegue desovar isso na Grande São Paulo, depois crescer aí para grandes centros como Campinas, Sorocaba e Litoral, mas, como eu falei, a logística pode atender o Brasil inteiro, São Paulo inteiro, mas daí entra nessa questão do tempo, né? Quer dizer, quando a gente vai para Ribeirão, já é D+2, D+3 aí de entrega. Exato, porque tem todo um custo também dessa parte de logística. O operador que nós temos atualmente, ele atende o estado de São Paulo inteiro. Só que quanto mais longe, mais caro fica. Isso não é interessante com um produto próximo da validade. O produto ele precisa ser competitivo. Então a gente sempre tenta equilibrar a balança ali entre a oferta ser interessante, o custo logístico seja interessante. Então nós focamos em São Paulo, capital, que tem um potencial gigantesco ali. ABC também a gente consegue atender, mas ainda em quantidade menor. O foco ele ainda é quase 80% que você coloca dentro de São Paulo capital. E trazendo um CD que tenha mais capilaridade, que ela já faz essa rota, fica muito mais, barateia muito mais essa logística para o cliente e, consequentemente, ele vai ter maior oportunidade de compra. O Cláudio colocou aqui que 100 quilômetros é bem interessante. Seguindo aqui um pouco a linha do... Agora vou até fazer uma pergunta do Ulisses novamente, tá? A carteira de food é grande, creio que é um comentário. Creio que haja excelentes oportunidades a serem prospectadas no mercado. Temos médios e grandes players que merecem atenção, pensando nesse escopo e atividade. E aí eu vou trazer agora um pouco do assunto de tese de saída, que eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho também. E o Ricardo Rocha, ele trouxe uma provocação interessante. Pois é, a ideia é excelente, mas olhando rapidamente, 43 milhões de faturamento em 5 anos me parece conservador, o que é bom para a tese. Mas, ao mesmo tempo, os cenários de exit apontam, por exemplo, um cenário
intermediário de venda a 5 milhões. Esse cenário de exit seria para mais ou menos quantos anos? Não sei se conseguem abrir um pouco mais esse cálculo de cenário de saída. Então, falando um pouco de cenário de saída, eu acho que assim, a gente tem algumas opções. O Luciano focou muito forte na questão que é a mais óbvia, né? Que a gente está falando aí da aquisição por uma JBS, uma Marfrig, uma BRF. Mas hoje, esse mercado aí de congelado, ele vem se consolidando, tanto na parte de food service, né? Hoje você tem uma Delis ali que é a maior fornecedora desse tipo de produto. Então, a gente também, de novo, está buscando contato, até já tem um contato lá, para a gente poder, nesse primeiro momento, eles serem clientes da gente, que com certeza eles têm produto nessa situação, e pode, de repente, vir a ser adquirido, porque, como... O Rafa caiu? Caiu, Luciano. Complementando o que ele estava falando, temos a Delis, que até surgiu uma questão de, mas eles podem fazer esse serviço que vocês fazem. Na real, a gente pode ainda ser um cliente deles, porque eles têm muito produto ali, e isso acaba, os distribuidores, eles acabam tendo produto próximos da validade, que não é nem o nosso foco. Atualmente a gente foca mais na indústria, mas o distribuidor, ele tem essa preocupação também do produto próximo do vencimento. Rafa, pode continuar, você só estava complementando. Desculpa, Então, a questão da Delis, porque de não misturar os negócios, que eu falo, nessa área é difícil você focar o teu comercial que tem produto bom, que quer vender produto bom para esse tipo de produto. Muitas vezes você vende para aquele cliente que já compraria um produto bom e ele não compra mais por isso, ele deixa de comprar o produto bom. Então, quer dizer, pode ser uma opção, cara, não, tem uma empresa aqui que trabalha com o meu produto que está perto do vencimento. Tem os operadores logísticos também estão se consolidando. Hoje você tem uma Superfrio, que ela não é um operador, quer dizer, desculpa, ela é um operador logístico, quer dizer, ela tem clientes lá dentro, mas que a Restin pode ser um diferencial para o operador logístico, falando, cara, você quer operar comigo? Eu tenho uma solução que eu dou uma vazão para o teu produto vencido, entendeu? E no descarto, a própria MPM, quando eu estava lá, o Grupo Ultra, se não me engano, acho que ele é o 7º maior grupo econômico do Brasil, ele tem uma área de Venture Capital captando empresas que tenham sinergia com seus negócios, e eu vejo, como eu falei, a Restin com muita sinergia com as lojas de conveniência. Então, acho que a gente tem opções diversas para isso, né? Quer dizer, o mais óbvio é um grande frigorífico, um grande produtor desse proteína comprar, mas existem outras opções também no mercado. Pessoal, a gente está batendo aí quase uma hora de live. Eu queria que vocês passassem algumas considerações finais aí em relação à Restin, em relação a por que o investidor tem que acreditar na tese, tanto quanto os outros investidores, e conseguir encerrar aqui passando alguns dados da rodada. Então, Luciano, fica à vontade. Como eu sempre digo, eu sou um pouco suspeito para falar da Restin, porque eu fundei ela num período de muita crise, né, mundial, e também crise dentro do consultório. Estava com o consultório fechado por causa da pandemia, e aí fiz a Restin. Hoje aqui, estou com vocês. Isso para mim é um prazer assim enorme. A Restin, ela resolve um grande problema dentro da indústria. A gente conversa ali com várias indústrias, sabemos desse problema. Algumas acabam nem abrindo, porque é uma mancha, querendo ou não, para elas falar sobre o desperdício de alimentos, falar que ela joga proteína. Eu lembro quando eu fui na indústria, eu vi 15 pallets ensacados, assim, de preto, e eu perguntei o que era aquilo, ele falou assim, vai ser tudo para descarte. Eu falei, como assim? 15 pallets que cada um tem meia tonelada para mais. E saber que agora a gente praticamente compra esses 15 pallets que ela iria jogar fora é um prazer enorme, porque a gente quer trazer essa rentabilidade para a indústria. Tudo bem que a indústria ela já tem muito dinheiro, né? Mas mostrar para ela que ela tem mais oportunidade ainda, para mim, é um prazer enorme. E levar isso para o food service, que eu já trabalhei durante 10 anos, eu sei a dor que o dono de restaurante passa, que a gente olha para o restaurante e fala, o cara é rico, tem muito dinheiro, mas não, cara, a margem dele é extremamente apertada. E a hora que eu ofereço um produto para ele com oportunidade para ele melhorar, nossa, ele fica extremamente feliz, porque vai melhorar os resultados dele. Consequentemente, ele vai crescer, ele vai comprar mais, ele vai ser mais um consumidor ainda maior meu, e sair, às vezes, de um player pequeno para um player grande, que é o que aconteceu já. A gente tem o Maguila, que é um buffet de eventos, ele começou super pequenininho, fazendo pequenos eventos. Hoje ele é um dos maiores compradores meu, ele comprou vários freezers, ele comprou um carro para fazer a retirada de produtos e tudo mais, porque ele tem uma demanda muito grande a partir do momento que ele compra muito produto nosso. Então, para mim, é um prazer oferecer essa oportunidade para o dono de restaurante. Eu tenho os investidores aqui desde o começo, estão conosco ainda hoje.
passaram por várias oscilações dentro da Restin, porque até validar o modelo, brick-val o modelo, você passa por várias provações, e os nossos investidores, eles se tornaram mais do que investidores, eles são realmente extremamente parceiros, amigos, conselheiros, mentores, e eles estão sempre unidos numa coisa que é realmente combater esse desperdício, trazer rentabilidade para a indústria e oportunidades ali para o food service. Então, assim, se você está com dúvida de entrar na Restin, conversa conosco, estamos disponíveis aqui para tirar essa dúvida. Temos o Rafa, temos a Franciele que está disposta também a sanar qualquer dúvida que vocês venham ter sobre o desperdício de alimento dentro da indústria. Maravilha, Luciano. Acho que o Rafael voltou, vou dar a palavra aqui para ele. Rafa, você pode finalizar? E aí eu passo depois o finalzinho, só para te dar a palavra um pouquinho. Tá bom, posso sim. Então, eu tô com a Restin acho que há 3 meses, assim, mas me apaixonei aí pela proposta. Eu acho que é algo que, assim, eu vivenciei essa dor do outro lado, então eu sei que existe, né? E é o que eu falo, a dor não é só do desperdício, quer dizer, como é que eu justifico para o operador do CD que eu estou jogando carne fora, sendo que ele não consegue comprar aquela carne, né? E aqui no Brasil, a lei para produto vencido é muito forte, quer dizer, você tem que jogar fora, senão você é preso. Então, quer dizer, além disso, você não pode, assim, tem que jogar fora, não tem o que fazer. Então a gente traz essa questão. Você tem um custo de descarte disso, porque você tem que jogar fora, tem que ser empresas grandes, quer dizer, elas de fato, quer dizer, tem toda uma documentação para você garantir que aquele produto foi jogado fora e não foi parar em outro lugar, não foi revendido, não trocaram a validade e estão vendendo por aí. Então, quer dizer, existe um custo muito alto para isso, né? Então, acho que assim, e além de todas as questões internas que eu falo das empresas, que de fato tem uma discussão que acaba deixando esse dinheiro na mesa. Então, assim, eu acho que assim, é um projeto muito grande, acho que a gente acabou não comentando, né? Os 2 anos a gente fez uma projeção com base em dados recebidos pela Swift. Então, estou muito pé no chão com o que eles desperdiçam hoje, pegando a lista de produtos, quer dizer, a partir do 3º ano, de fato, a gente não tem muito parâmetro, porque a gente fez uma extrapolação com base aí no faturamento de uma JBS, de uma Marfrig e tal, mas para você ter uma ideia, até 5 anos a gente está falando de Swift, JBS, Estado de São Paulo. Quer dizer, a gente nem está indo forte para uma BRF, uma Marfrig da vida, e nem indo para outros estados. Então, tudo vai depender, de fato, desse crescimento. Por isso, acho que alguém comentou que é pé no chão, quer dizer, minha formação é engenharia, quer dizer, cara, eu sou muito pé no chão. Então, acho que a ideia, cara, vamos fazer 2 anos, entregar os 2 anos, cara, que isso com certeza vai alavancar mais para frente. Pessoal, excelente live. E antes de encerrar, quero agradecer a todos que estão participando, além de você, Luciano, obrigada, Rafa, obrigada. A gente está muito contente aí da Restin estar captando via Exceed. E a rodada de captação, ela é de 120 mil, oferecendo 12% de participação societária, com valuation de 6 milhões. O ticket mínimo para investimento é de 5 mil. E para mais informações, entre em contato aí com o nosso time, acesse a página da rodada. Boa noite e excelentes investimentos.